Capítulo 1221 Demônios são sempre problemas. O imperador mecânico anunciou solenemente: juro fazer o meu melhor para garantir a justiça e a proteção das jovens bestas supremas que participam deste rito de passagem. E por ordem da Aliança Suprema, anuncio o início deste rito de passagem. Desejo a todos boa sorte. Esse anúncio marcou o início do rito de passagem. Algumas pessoas optam por passar um tempo olhando o mapa e planejando onde começarão no anel externo. Afinal, há apenas uma direção em que podem seguir depois de estabelecerem sua base. Portanto, é melhor saber os obstáculos que encontrarão no caminho para o centro do plano. Eles também precisam procurar as oportunidades que estão disponíveis ao longo do caminho para o centro. Embora gastar tempo planejando seja bom, algumas pessoas não estão fazendo isso. Eles já estão correndo para escolher um lugar agora. A seleção de vagas, assim como a seleção de recompensas, é por ordem de chegada. A razão mais importante pela qual alguém vai querer ser o primeiro a sair correndo e começar o mais rápido possível é porque eles querem ser os primeiros a ganhar o primeiro lugar e receber um ponto especial por isso. Eles poderão usar esse ponto para comprar qualquer habilidade divina que quiserem. Então, quanto mais cedo começarem, melhor. Legion 5 é uma das pessoas que saiu correndo imediatamente. Ele já memorizou o mapa, então não precisa gastar tempo planejando. Ele também precisa chegar ao portal planar o mais rápido possível, em parte para Lydian-7 e em parte porque um dos melhores pontos do plano é no portal planar. O Mar do Desespero fica muito perto do portal planar. É um antigo campo de batalha que foi limpo das coisas mais preciosas, mas ainda há algumas coisas boas lá que ajudarão as jovens bestas supremas nos estágios iniciais do rito de passagem. Legion 5 sabe disso porque é parte da informação que foi dada a eles. A outra entidade oculta falou. Provavelmente é por causa de sua mutação. Isso o tornou mais parecido com o ancestral demônio do que com o ancestral élfico. Ele continuou devorando a essência da vida como doce. Tenho pena desse grupo de participantes. A única chance deles é se tornarem soberanos da lei cedo e trocar pela essência da vida o mais rápido possível. O imperador mecânico concordou. Ele é um demônio, certo? E demônios são sempre problemas. Os três deuses da origem conversando não estão nem perto um do outro, mas estão no plano. Seus sentidos estão espalhados por todo o plano, então eles estão cientes de tudo o que acontece dentro dele e podem se comunicar facilmente. Eles e o vigilante são os supervisores do rito de passagem. Qualquer um que pense que apenas o vigilante visível é a única proteção no plano estará muito errado. Legion 5 disparou pelo ar como um cometa. Ele olhou para trás com seu sentido divino e sorriu quando viu que havia deixado todos para trás. Ele disse com alguma excitação: parece que ninguém pode competir comigo pelo primeiro lugar. Então ele suspirou com pena. Eles são um bando de azarados. Ele não é igual a eles de forma alguma, seja em força, idade ou inteligência. Eles têm azar por estarem no mesmo rito de passagem que ele. Mas o mundo não é justo e o sofrimento é o destino dos fracos. Fim do capítulo. Capítulo 1222 A Sombra do Desespero. Ele não é uma pessoa gentil normalmente, então ele não vai se conter de jeito nenhum. Ele certamente não se conteria quando o sucesso no rito de passagem determina quais habilidades divinas ele pode obter. Então ele continuou a acelerar em direção ao Mar do Desespero. Então ele viu algo que chamou sua atenção. Ele viu a sombra da plataforma no chão. Há algumas pessoas sob essa sombra olhando para ele. Alguns estão olhando para ele com esperança, enquanto outros estão olhando para ele com ódio. Algumas pessoas o odeiam, enquanto outras o consideram sua salvação. Mas todos eles estão sob a sombra da plataforma. Portanto, todos eles estão sob o polegar da Aliança Suprema. Primeiro havia o Mar do Desespero, mas agora há a Sombra do Desespero. É sutil, mas está lá e é permanente. A Aliança Suprema sabe como brincar com os corações das pessoas.
Ninguém precisa dizer isso para os habitantes do plano saberem que a única saída é aceitar a superioridade da Aliança Suprema e ter a sorte de se tornarem cidadãos. Então ele riu. Eu gosto da Aliança Suprema. Eu gosto de como eles fazem as coisas. Eles são tão dominadores. Eu vou sugar eles até que eles não sejam mais úteis para a Legião. Ele continua encontrando mais e mais razões pelas quais a decisão da Legião de reencarnar no corpo de uma besta suprema é uma boa ideia. A Legião cometeu alguns erros, como no caso da raça em que a Legião-7 deveria reencarnar. E eles também tomaram algumas boas decisões, como no caso de Soverik. Mas ser uma besta suprema ainda é o melhor. Os outros clones não concordam exatamente com ele, mas ele ignorou suas reclamações. A Eternos chamou a Aliança Suprema de a versão baunilha dos demônios, porque eles têm muitas semelhanças com os demônios, exceto que eles mimam seus filhotes. A Legião-5 não se preocupou em discutir com ele. Me dê uma hora. Eu tenho que proteger minha base e assustar alguns patifes. Seu Rex não é o único que beira o Mar do Desespero. O Mar do Desespero é muito grande, então é cercado por 3 hexágonos. Ele poderia selar o Mar do Desespero se tivesse 3 itens de missão. É uma pena que ele não tivesse 3. Então ele escolheu o hexágono do meio. Este será o local de sua base e sua fortaleza, onde ele pode estar seguro. Outras bestas supremas chegaram depois de 10 minutos. O primeiro que chegou o viu e atirou em sua direção. Os dois começaram a lutar imediatamente sem nenhuma conversa. A luta não demorou muito. Não durou nem um segundo. Legion-5 agarrou o pescoço de sua oponente imediatamente e a jogou contra o chão. Sua pobre oponente gemeu de dor enquanto ela fazia uma cratera no chão. Legion-5 pisou nela e a segurou com o pé. Deixa eu ir, esquisita. Ela gritou. Legion-5 inclinou a cabeça para ela. Ofereça-me 10% dos seus pontos futuros e eu te deixo ir. Ela gritou para ele em desafio, sonho esquisito. Ele estalou a língua em aborrecimento. Isso é irritante. Eles ainda estão no estágio de proteção, então ele não pode eliminá-la. Ele pode tentar, mas ataques fatais serão bloqueados. Continuará assim por um mês. A proteção está lá para impedir que as jovens bestas supremas vão atrás umas das outras tão cedo no rito de passagem. A Aliança Suprema não quer ver a eliminação de seu investimento tão cedo. Eles querem que todos tenham uma chance de lutar e tenham tempo para mostrar suas capacidades. É uma coisa boa para as jovens bestas supremas, ou ele teria decidido eliminar todas elas ali mesmo no salão de assembleia. É por isso que ele simplesmente deixou todos para trás e decidiu ser o primeiro a chegar aqui. Fim do capítulo. Capítulo 1223 Pedras para munição. Ponto de interrogação. Se ele pudesse eliminar seus inimigos cedo sem nenhum prejuízo, então ele teria feito isso o mais rápido possível. Nenhum dos 100 deles teria saído daquele salão porque não havia nenhuma regra contra brigas no salão de assembleia. A fase de proteção não significa que eles não podem sabotar um ao outro. É por isso que ela o atacou. Ela queria interromper o processo de estabelecimento de sua base para que ele não fosse o primeiro. Ela gritou para ele: me solte, seu esquisito. Sua cabeça está no chão, então ela não pode falar com a boca, mesmo que tenha uma boca. O que ela está usando para gritar com ele é seu sentido divino e é muito alto. Infelizmente, o barulho não vai detê-lo. Ele perguntou a ela enquanto pressionava sua cabeça mais fundo no chão: por que você está me chamando de esquisito? Você é estranha porque é translúcida. Você parece vidro turvo em vez de cerâmica branca e bonita. Isso faz sentido, ele disse em compreensão enquanto chutava a cabeça dela com muita força. Mas eu sou mais forte que você, então minha aparência não importa. Se eu tivesse a oportunidade, eu te transformaria em um assento por tirar sarro da minha aparência. Ela gritou de dor, mas não se calou. Como posso ser forte como você? Legion-5 zombou. Você não pode ser forte como eu.
O melhor que você pode fazer é escolher a classe guerreira e ser capaz de levar uma surra, porque da próxima vez que eu te encontrar, eu vou te bater até a morte. Você só pode se preparar para levar uma surra sem morrer rápido. Ele estava pisando nela enquanto falava com ela. Cada pisada fazia o chão explodir e seu corpo ser empurrado mais para dentro. Se não fosse pela barreira protetora ao redor dela, ela seria a única a explodir, não o chão. Então ele os avisou com um sorriso: cuidado para não acabar como eles. Eles podem sentir sua provocação através de seu sentido divino. Ele queria que eles soubessem o quão destemido ele era. Eles têm que levar isso em consideração se quiserem sabotá-lo. Claro, ele pode estar blefando. Mas há 4 pessoas no chão que serão atrasadas de montar suas bases agora. Algumas pessoas decidiram ir embora. Eles foram para os 2 hexágonos adjacentes e começaram a lutar por eles. Alguns deles formaram alianças para reivindicar os pontos preciosos. Mas alguns permaneceram de pé a alguma distância dele. Ele os ameaçou: saiam agora ou juntem-se a eles no chão. Um deles falou: eu quero formar uma aliança com você. Você é forte, mas é impossível se defender sozinho. Legion 5 Rio. Formar uma aliança com você? De todas as pessoas com quem eu poderia formar uma aliança, nenhum de vocês, Ralé, é digno. Eles ficaram bravos imediatamente, mas ele não se preocupou em ouvir mais nada da escória deles. Eu disse para você ir embora. Ele rugiu enquanto atacava. Rochas voavam ao redor como artilharia. Ele atirou nas bestas supremas do céu como se estivesse atirando em pássaros. Os sons de colisão também soaram como explosões. Então ele se aproximou deles e derrotou o máximo que pôde antes que voassem para longe assustados. Ele os observou fugir com desdém. Então ele riu novamente. Que bobagem! Que piada! Por que eu formaria uma aliança com fracos? Fim do capítulo. Capítulo 1224. 2 cabeças ruins são piores que uma cabeça boa. Lydian-5 balançou a cabeça diante do absurdo de tudo isso. Normalmente ele não gosta de cooperar com os outros porque os outros não são confiáveis e porque cooperação é para os fracos. Cooperar com os outros é o que alguém fraco faria. Se você for forte o suficiente, não precisa cooperar com os outros. Ele não é fraco. Além disso, se ele cooperasse com os outros, seria com aqueles que são igualmente fortes, não com os fracos que ele pode pisotear. Ele disse com leve diversão: as crianças dizem as coisas mais tolas. Então ele voltou para ficar na frente de sua base em rápido crescimento. Ele é um defensor solitário, o que é uma visão rara agora. Lutas estão acontecendo por todo o plano para ver quem será o primeiro com uma base. Mas ninguém está defendendo uma base sozinho. As jovens bestas supremas estão formando alianças para proteção. Esta é uma aliança fortalecida pelo rito de passagem e não pela simples cooperação. Então, os membros de uma aliança podem confiar uns nos outros porque serão penalizados por traição. Ele também pode formar uma aliança, mas o fato de que cada ponto que uma aliança ganha é acessível a todos os membros da aliança é razão mais do que suficiente para ele se recusar a formar uma. O sistema de alianças é muito importante para as bestas supremas. Sua função e usos vão além desse rito de passagem. Mesmo com a capacidade de ter muitas habilidades divinas, as bestas supremas não são perfeitas. Existem algumas coisas que elas não podem fazer sozinhas. Afinal, elas não são onipotentes. Então, em vez de ser um pau para toda obra e mestre de nada, a Aliança Suprema decidiu encorajar a especialização individual e a divisão do trabalho dentro de um esquadrão. Cada besta suprema escolherá uma classe e cada classe terá fraquezas. A divisão do trabalho entre as classes compensará as fraquezas. A Legião-5 concordou. A unidade é apenas um passo que daremos para alcançar a perfeição. As jovens bestas supremas não são iguais a ele e, portanto, não podem aumentar sua força se aliarem. Mas o mesmo não pode ser dito sobre ele e a Legião-7 trabalhando juntos. Como dizem, 2 cabeças boas pensam melhor do que uma.
Há um aumento melhor no poder quando a qualidade se combina do que a combinação de quantidade. É por isso que duas cabeças ruins não podem se comparar a uma cabeça boa. Legion 7 é sua outra cabeça boa. Ninguém se aproximou dele para lutar com ele, então ele estava livre para conversar com Legion 7 enquanto guardava sua base. Não houve luta em seu Rex, mas os outros dois Rex estavam cheios de luta. É uma luta sem fim também, já que eles não podem matar um ao outro. Eles estão apenas brigando um com o outro e interrompendo a tentativa um do outro de construir uma base. Eles estão lutando há 30 minutos, mas ninguém começou a semear o Rex com uma base ainda. Isso deixou todos frustrados consigo mesmos. Alguns desistiram naquele momento. Eles querem fazer algo que não seja perda de tempo. Mas a maioria deles voltou sua atenção para o Rex. A visão de seu progresso não os encoraja nem os enche de felicidade. Alguém reclamou: não podemos continuar assim enquanto esse cara já está construindo sua base. O que fazemos além de observá-lo? Ele é muito forte. Outro zombou: ele é forte, mas não pode enfrentar todos nós. Ele certamente não pode enfrentar todos em ambos os Rex. O poder combinado de 10 de nós pode não ser capaz de derrotá-lo, mas devemos ser capazes de interromper sua base. Essa é uma boa ideia. Vamos formar uma trégua por enquanto e unir nossas forças para atacá-lo de ambos os lados. Os 6 que estavam lutando pararam de lutar e decidiram trabalhar juntos. Eles sabem que a Legião -5 é forte. Eles viram o poder dele por si mesmos. Mas há 2 deles em uma aliança. Se eles se combinarem com outras alianças neste hexágono e cooperarem com o outro hexágono para criar um ataque combinado de ambas as direções, então eles devem ser capazes de atrasar todo o esforço da Legião -5 pelos últimos 50 minutos. Fim do capítulo. Capítulo 1225. Um título digno. É um pensamento tentador fazer o esforço de Legião -5 por 50 minutos ir para o lixo apenas 10 minutos antes de seus esforços darem frutos. Isso os estimulou a pensar em como ele voltaria ao ponto de partida como eles. Tudo o que eles precisam é de alguém para chegar à base e tocá-la com seu próprio item de missão ativado por 5 segundos. Eles sabiam que era uma má ideia mexer com Legion 5, mas concordaram com o plano porque não esperavam afastá-lo do Rex. Seu objetivo era baixo e alcançável, então eles tinham certeza de seu sucesso. Eles pararam de lutar. Então eles enviaram algumas pessoas para o outro Rex para parar a luta para que pudessem cooperar. Legion estava observando os 2 Rex de perto, então ele percebeu que eles tinham parado de lutar em um Rex. Então ele viu as pessoas que eles enviaram para o outro Rex. Ele viu como essas pessoas interferiram na luta e também começou a mediar. Olhe para esses ratos intrigantes. Ele disse à Legião 7. Uma coisa é a luta parar em um hexágono. Ele pode ser desconfiado e isso não levará a lugar nenhum. Mas então eles enviaram pessoas para o outro hexágono e a luta também parou lá. Isso é muito suspeito para ele deixar passar. A Legião -7 os defendeu, eles não têm escolha. Vocês são demais para eles lidarem sozinhos. A coisa inteligente é acumular suas forças e derrubar o gigante. É assim que os fracos sobrevivem. A Legião -5 disse com desdém: essa é a coisa inteligente para os fracos fazerem, mas é estúpido tentar me derrubar. A coisa inteligente é eles fugirem para não ousarem me enfrentar. Dê uma folga para eles. Eles são jovens e impetuosos. Eles se superestimaram. Então eu mostrarei a eles os erros de seu caminho. Parabéns a Agrivo 839.371.456 por montar sua base. Ele é o primeiro a fazer isso e ganhou um ponto especial por isso. Quanto a ele, ele recebeu outra mensagem. Você criou uma base em tempo recorde. A Aliança Suprema considerou você digno de obter um título. Qual você gostaria que fosse seu título? Ele respondeu depois de pensar um pouco. Que seja Shadow of Despair.
Parabéns, de agora em diante, você será conhecido como Agrivo 839.371.456 ao Shadow of Despair. Legion 7 não pôde deixar de dizer, tenho pena dessas pobres crianças. Elas podem nunca sair da sua sombra. É como deveria ser. Eu sou um titã, então eles devem lutar para sobreviver sob a sombra que eu lanço sobre eles. Se eles se desesperarem, então que assim seja. Mas eles não são aqueles que estou almejando. Fui inspirado pela Aliança Suprema. Sinto que todos deveriam sentir desespero quando ouvirem falar de mim. Eles são apenas o começo da tendência. Até os deuses do mundo sentiram desespero quando ouvirem falar de mim. Legião-7 disse ansiosamente, apresse-se e venha me buscar. Ele deu uma olhada em sua base. É uma estrutura quadrada como uma fortaleza. As bordas da base são paredes altas que impedem que o interior seja visto. O topo é aberto para que ele possa voar para cima para ver o edifício principal. O edifício principal é um cubo grande. Existem outras estruturas entre as paredes e o edifício principal. Elas são o quartel, o armazenamento externo, a cozinha, as comodidades, etc. Há também um escudo ao redor de toda a base. Ele a protegerá de ataques até que a base perca energia completamente. Isso não acontecerá facilmente se a sala de máquinas for atualizada e o armazenamento de energia for aumentado. Fim do capítulo. Capítulo 1226. Uma relíquia de um passado antigo. A base inteira não está tocando o chão com seu fundo. Em vez disso, há 4 suportes que a levantam. Os golems ou botes que a base está criando saem dela. É como se a base estivesse botando ovos. Esses botes que o BAD produz mineram os arredores e então trazem os recursos que adquiriram de volta para a base para refinamento e outros propósitos. Eu posso deixar a base por um tempo. Deve ser seguro por um curto período. Ele decidiu ir e pegar a Legion-7 agora. Sua base pode se proteger por um tempo e ninguém deveria estar tão desempregado a ponto de atacá-lo agora. A posição para o primeiro já foi preenchida e não há recompensa para o segundo, então qualquer um que ainda esteja lutando em vez de montar sua própria base neste momento está perdendo tempo. Sua base também não está desamparada para retaliar se alguém a atacar, então ele pode ficar tranquilo para deixá-la por alguns minutos. Ele ignorou as bestas supremas que ele cavou no chão. Eles se desenterraram assim que ele saiu. Todos fugiram com medo, mas uma certa besta suprema resmungou alto. Que aberração! A Legião-5 voou sobre o mar do desespero até o portal planar. Há muitas pessoas esperando lá. Nenhuma delas é uma besta suprema. Eles se aproximaram dele imediatamente assim que ele chegou. Ele não os deixou apressá-lo. Em vez disso, ele levantou a mão para impedir a aproximação deles. Eles pararam imediatamente. Ninguém ousou ir contra uma besta suprema. Então ele apontou para um grupo e acenou para que se aproximassem. O líder do grupo curvou-se um pouco e disse, saudações, Supremo. Eu sou Lafitte da casa de Entio. Tenho o prazer de fazer sua absolvição. Você pode ter certeza de que cuidarei de seus interesses com todas as minhas forças. Sou bastante confiável. Você pode verificar minha credibilidade verificando meus detalhes. A Legião-5 os levou ao mar do desespero. Como estavam com ele, não foram mortos por se aproximarem desta relíquia. O mar do desespero é um local histórico. A Aliança Suprema não permitirá que ela seja destruída. Sua presença representa a resistência fracassada do plano contra a Aliança Suprema. É um lembrete visível da futilidade da resistência. Mais de 3 ciclos de origem se passaram desde que este plano foi subjugado. Alguns já se esqueceram de como este plano costumava ser. Eles se esqueceram de quem costumava ser o mais forte no plano e qual era a estrutura de poder. Naqueles 3 ciclos de origem, houve 3 gerações de transcendentes, 30 gerações de entidades de mana e 3.000 gerações de mortais que morreram desde a subjugação do plano.
Muito poucas pessoas com maior expectativa de vida e que tiveram a sorte de sobreviver no campo de batalha se lembram daquele dia em que a terra tremeu e o céu mudou e o sangue correu como um rio e as pessoas lamentaram e choraram. Para a maioria dos habitantes do plano, o plano sempre esteve sob o controle da Aliança Suprema. O Mar do Desespero os lembra que nem sempre foi assim. Também lembra aqueles que não se esqueceram do que o plano costumava ser sobre como o plano veio a ser assim. Então a Aliança Suprema não deixará ninguém chegar perto para destruí-lo. Mas eles permitirão que o cadáver dos derrotados beneficie seus jovens. Este grupo de comerciantes procurará por qualquer coisa valiosa no Mar do Desespero. É algo que todo participante do rito de passagem quer fazer porque sabe que há muitas coisas valiosas aqui. As informações fornecidas pela Aliança Suprema declararam que eles deixaram 3 sementes soberanas de poder no campo de batalha depois de pegar o resto. As sementes soberanas ou poder valem 1 ponto cada. Ele pode encontrá-las sozinho, então ele pretende deixar o resto das coisas boas no Mar do Desespero para o comerciante encontrar. Ele tem coisas melhores para fazer do que vasculhar o grande Mar do Desespero em busca de coisas. Ele é um caso atípico neste aspecto. Outras jovens bestas supremas nem mesmo conseguirão encontrar as sementes do poder rapidamente. Elas terão que confiar no comerciante. É porque o Mar do Desespero é muito grande enquanto seu sentido divino é muito forte e muito amplo. A Legião -5 planeja pegar as coisas mais importantes agora para que ninguém consiga pegá-las. Então ele deixará fragmentos de armas quebradas e outras coisas disponíveis no campo de batalha. A única coisa que não pode ser pega são os cadáveres, ossos e o solo do antigo campo de batalha. Fim do capítulo. Capítulo 1227. Uma mula de trabalho. O solo está encharcado com o sangue de muitas criaturas poderosas, então é muito valioso, mas não pode ser levado. A Aliança Suprema não permitirá porque eles acreditam que o contraste do solo sangrento contra os ossos brancos, pretos, cinzas e pretos é muito importante para contar a história da violência que ocorreu naquele dia neste local. O grupo de comerciantes pegará 10% do que encontrarem e entregará o resto a ele. Ele, por sua vez, os trocará com os outros recursos em sua base, como pontos necessários para adquirir habilidades divinas. Eles também podem ser usados para adquirir algumas coisas que não estão disponíveis para troca na lista de recompensas, permitindo que o comerciante saia do plano para o antigo campo de batalha para obter o que quiser. Então, de certa forma, o comerciante é seu servo. Chamá-lo de cidadão é apenas um título chique para uma mula de trabalho. No final das contas, o comerciante é um gado que não é para comer. Ele é para trabalho duro ou servil, seguro ou não. Lafitte é como seus professores durante o crisol de sangue. Ser um cidadão não significa que ele esteja completamente seguro. Legion 5 passou alguns minutos procurando e encontrou as 3 sementes do poder. Ele estava procurando quando um dos trabalhadores de Lafitte se abaixou e gemeu. Ele atirou em direção ao garoto fraco e magro em aborrecimento. Ele perguntou com raiva: "O que há de errado com você?" O garoto não respondeu. Ele continuou a gemer e se contorcer no chão. O garoto é humanoide, mas baixo e magro. Ele tem um pouco mais de 1 metro de altura e tem 2 orelhas em ambos os lados da cabeça. O garoto deve ser jovem, mas sua pele está enrugada com a idade e suas veias são até visíveis por causa de sua estatura magra. Suas veias pulsavam visivelmente para que Lydian pudesse ver que eram pretas. É como se houvesse uma doença dentro do garoto que está se espalhando e matando-o. Está sugando sua vitalidade e fazendo com que ele decaia enquanto ainda está vivo. Não é de se admirar porque ele está tão doente e fraco. Infelizmente para o garoto, seu estado não evocou nenhuma simpatia da Legião 5. A Legião -5 ficou brava porque foi ignorado. Ele chutou a cabeça do garoto e a transformou em mingau. O garoto parou de gemer depois de perder a cabeça, mas ainda estava se contorcendo um pouco. Tudo está morrendo, incluindo a carne e outros micro-organismos que habitam o corpo.
É como se o garoto tivesse sido envenenado com um veneno inorgânico, mas ele não consegue sentir nem isso. Tudo o que ele consegue ver é o excesso de força mortal dentro da carne restante, como se o garoto estivesse produzindo força mortal antes mesmo de morrer. Temo que isso esteja além de mim. Tenho que relatar. Então ele balançou a cabeça e suspirou. Felizmente, aquele Supremo não verificou muito de perto ou eu estaria condenado. É tanto minha sorte quanto minha maldição que eu consegui um contrato com um Supremo que tem um título. Eu posso obter riqueza, mas minha família inteira também pode ir para o abismo por causa disso. Supremo que tem um título. Eu posso obter riqueza, mas minha família inteira também pode ir para o abismo por causa disso. Ele saiu para encontrar um dos cidadãos encarregados do portal planar com aquele pensamento sombrio em sua cabeça. O Supremo prestou atenção nele e lhe deu uma oportunidade. Ele está feliz e com medo por causa disso. Há um ditado que circula entre os cidadãos. Eles dizem: você tem sorte e azar se um Supremo prestar atenção em você. Ele é um cidadão e, como tal, não pode ser morto facilmente. Mas ele ainda tem medo da ira das bestas supremas porque sua proteção não é absoluta. Os cidadãos não podem ser mortos durante o rito do julgamento. Eles só podem ser eliminados. Eles perdem esse privilégio após o rito de passagem. Eles podem ser mortos então, mas a um custo. Isso ocorre porque, ao contrário de escravos e gado para alimentação, os cidadãos são propriedades importantes da Aliança Suprema. Se eles forem mortos por uma besta suprema, essa besta suprema deve pagar à Aliança Suprema pelo valor perdido. Fim do capítulo. Capítulo 1228 Corpo perfeito para posse. Então os cidadãos ainda podem ser mortos a um preço. Se eles evitarem a atenção de uma besta suprema, eles viverão em paz. É lamentável que essa solução não funcione por muito tempo. O melhor que os cidadãos podem fazer para evitar esse destino é evitar irritar uma besta suprema e trabalhar duro para a Aliança Suprema para que seu valor seja alto e desencoraje as bestas supremas de matá-los. Infelizmente, a única maneira de fazer isso é ganhar a atenção de uma besta suprema, o que vem com o perigo de morte. É exatamente como a situação de Lafitte. Um dos trabalhos que os cidadãos podem fazer é se tornar comerciantes e ajudar as bestas supremas a fazer trabalhos braçais. Trabalhar com bestas supremas com um título os ajudará a aumentar seu valor mais rápido, mas uma besta suprema com um título também é provavelmente capaz de pagar o preço de matá-los. Legion 7 disse a ele. Aposto que ele deve estar reclamando da morte do escravo agora. Não sei do que ele está reclamando. Fiz um favor a ele. Ele não teria conseguido aquele contrato sem minha ajuda. Não ligue para ele. Ele nem sabe o quanto de perigo ele estava, então como ele pode apreciar que sua vida foi poupada? A Legião-5 queria cortar o contrato naquele momento. Ele os usou pela principal razão pela qual os selecionou, que era encontrar uma maneira de tocar aquele que carregava a Legião-7 sem chamar atenção para suas ações. O que carregava a Legião-7 era o menino escravo moribundo. Sua morte significava que a Legião-5 não precisava mais do comerciante, mas ele não se livrou de Lafitte porque não podia esperar mais ou chamar mais atenção demitindo seu novo funcionário, então ele correu de volta para sua base imediatamente. Ele não chegou à sua base antes de cair do céu. Ele fez parecer que estava parando para verificar algo para encobrir o fato de que sua consciência estava muito desorganizada para manter o voo. Você é muito pesado para carregar. Ele reclamou. Legion 7, por outro lado, não estava sentindo nada além de felicidade. Ele até gemeu de prazer. Ele também fez questão de elogiar seu novo hospedeiro. Seu corpo é tão complacente. É completamente compatível comigo. Eu estava certo sobre o quanto seu corpo seria melhor. Não há nenhuma sensação de rejeição. Isso se chama ser eficiente. Os dois começaram a discutir. É uma situação estranha causada pelo contato direto entre os dois. Os clones geralmente não falam um com o outro o tempo todo em uma situação normal.
É porque eles têm consciência da consciência dos outros clones, mas isso está sempre no fundo de suas mentes. Mas essa situação atual é diferente porque suas almas estão realmente em contato direto, então parece que são entidades diferentes, assim como a mesma entidade. Essa situação facilita o choque de mentes. Eles estão discutindo, mas não é diferente de um debate interno de uma única pessoa. Legion 5 finalmente pôde voar novamente. Ele correu para sua base e entrou imediatamente. Ele correu para a sala mais interna enquanto ordenava que sua base ativasse todas as medidas defensivas. Legion 7 o incomodou durante tudo. A barreira da base foi elevada para 100% de potência e os preparativos para desviar toda a energia disponível na base para ela, se necessário, também foram feitos. O sistema de vigilância e o sistema de ataque também foram ativados para identificar e eliminar ameaças de forma precoce e eficaz. Legion 5 finalmente pôde relaxar depois de se sentar. Não posso continuar assim. Sinto-me pesado e lento. Não posso lutar assim. É normal. Duas existências não devem habitar o mesmo corpo. Uma tem que ceder. Então abra espaço para mim. Pegue um dos meus slots. Eu me abrirei para você para que possamos nos tornar um. Legion 5 decidiu fazer de Legion 7 sua primeira habilidade divina. Isso é algo que nem mesmo sua habilidade divina mutante deveria ser capaz de fazer. Sua habilidade divina pode assimilar uma ampla gama de objetos poderosos, mas eles não podem estar vivos. Então ele não deveria ser capaz de se fundir com outro ser, mas Legion-7 é especial. Legion 7 foi capaz de se aconchegar no plano dentro do corpo de um estranho. Ele pode fazer mais com um corpo perfeitamente adequado para ele. Espero que agora você saiba com certeza porque Legion-7 saiu da matriz da lei como uma besta suprema em um plano onde há muitas bestas supremas. Isso foi depois da competição do índice de habilidade unificada. Fim do capítulo. Capítulo 1229 As escolhas. Por um lado, ambos vieram da mesma fonte, então não há rejeição entre eles. Legion 7 também não tem um corpo físico, pois ele é uma entidade espiritual, então não há conflito em termos de localização física. Em vez disso, o slot de Legion 5 para habilidade divina pode ser usado como o corpo de Legion 7 para facilitar a fusão entre eles. Dentro de Legion 5 há 9 bolhas vazias. Elas são os slots para sua habilidade divina. Legion 7 entrou em uma delas e a ocupou, então um ser redondo translúcido com tentáculos apareceu no slot. Isso levou à redução do fardo de Legion 5. Legion 5 decidiu considerar seu futuro. Minha primeira habilidade divina está decidida. Tenho que obter o núcleo do dragão para a segunda. Deixe-me fazer os preparativos para as outras. Ele pensou consigo mesmo. Qual dessas 3 habilidades divinas devo escolher? Ele obteve 3 sementes de poder do mar do desespero. Essas sementes de poder vêm de 3 raças diferentes, então elas têm 3 habilidades divinas diferentes. Ele tem que decidir o que fazer com eles, então ele os examinou enquanto se fundia com a Legião 7. Um deles pertence à raça Stellus, que concede a habilidade de ganhar um corpo de diamante de origem que é capaz de se refinar e ficar mais forte usando energia da luz. A Aliança Suprema não carece de habilidades divinas defensivas. Na verdade, a habilidade defensiva do diamante de origem não é a habilidade divina mais forte que eles adquiriram. Mas o potencial da habilidade divina de origem é muito alto. Ele pode ficar mais forte com energia de origem e é muito leve, diferente de outras habilidades divinas defensivas. Não é uma decisão tomada inteiramente por egoísmo. Eles deixaram apenas 3 para limitar a quantidade de recursos que o jovem poderia obter e para limitar a quantidade de jovens bestas supremas que tomariam decisões estúpidas. Essas sementes de poder valem 1 ponto cada se forem devolvidas à Aliança Suprema, mas valerão mais do que isso se forem compradas da Aliança Suprema. Cada habilidade divina da Aliança Suprema custa pelo menos 10 pontos.
Então as jovens bestas supremas têm que tomar a decisão entre devolver as sementes de poder ou usá-las para si mesmas. Alguns tolos não conseguirão conter sua ganância. Eles vão querer usá-la mesmo que não saibam o que as sementes do poder fazem ou quais leis elas contêm. Cada semente do poder parece diferente, mas isso não significa nada. As jovens bestas supremas não conseguirão dizer quais habilidades divinas elas contêm ou quais leis elas contêm de relance. Mas elas podem estar pressionadas por poder ou com pressa para ganhar uma vantagem, então elas tentam a sorte e esperam pelo melhor. Se fizerem isso, então apenas 3 jovens bestas supremas podem desperdiçar seu potencial dessa forma e não mais. Alguns outros tolos se recusarão a tentar a sorte e devolverão as sementes do poder à Aliança Suprema em troca de pontos. Eles são estúpidos demais para perceber que há mais de 2 opções. Eles podem manter as sementes do poder para negociação ou até encontrarem alguém para ajudá-los a identificar a habilidade divina que ela possui. Esta terceira opção é para aqueles que podem olhar além da gratificação de curto prazo e também podem cumprir essas metas de longo prazo. É um teste de sabedoria e contenção para as jovens bestas supremas. A Aliança Suprema é astuta dessa forma. Cada passo do rito de passagem foi feito sob medida para testar a sabedoria das jovens bestas supremas ou ensinar-lhes lições de vida necessárias para que ganhem experiência. É que eles não contaram com alguém como Lydian V. Ele é muito familiarizado com leis e conceitos. Fim do capítulo. Capítulo 1230. O segundo e o terceiro. Ele não consegue dizer quais são os conceitos das sementes de poder à primeira vista, mas consegue identificar a qual raça elas pertencem à primeira vista, identificando as leis contidas nelas. Dessa forma, ele consegue dizer qual é o conceito. A Suprema Aliança também não levou em conta a Legião 7. Ninguém levou porque ninguém podia. A Legião-7 sugeriu: posso comer essa semente de poder mesmo que você não saiba o que elas fazem. É melhor do que desperdiçá-las por apenas um ponto. A Legião-7 se tornou uma devoradora de leis e sementes de poder desde que Soverick compreendeu uma lei e agitou a energia cósmica dentro de Hélios. Ele não consegue compreender leis, mas pode adicionar autoridade a si mesmo devorando-as. A Legião-5 teria revirado os olhos se as tivesse. E você se pergunta por que o universo estava tipo: esse cara é uma abominação. Preciso me livrar dele. Eu não poderia ser escravizado e não poderia ser digerido pelo universo. Nada pode me derrubar. Legion 5 Rio, você não quer dizer nada, exceto tribulação relâmpago. Legion 7 não concordou. Eu ainda estou vivo, não estou. Legion 5 balançou a cabeça enquanto ele prosseguia para trocar a segunda semente de poder. Ele não precisa da habilidade divina da raça de troca, mas é muito útil para outras bestas supremas porque as bestas supremas não terão a amplificação do poder mundial como soberanos da lei devido ao fato de que eles pularam o estágio de Titã da lei. Os olhos que veem energia também são um desperdício para ele, já que Lydian já tem Soverick. Também é menos valioso para as bestas supremas. Apenas a classe de batedor ou classe especial irá apreciá-lo, então ele pretende trocá-lo por um único ponto. Seu único ponto desapareceu enquanto os preços das habilidades divinas dispararam. Ele usou o privilégio de ser o primeiro a comprar uma habilidade divina, então os preços das habilidades divinas foram restaurados ao seu custo original. O painel do lado de fora da sala do portal se iluminou quando a transferência foi feita. Legion 5 disse com antecipação: juntos, não há nada que não possamos fazer. O sucesso do meu plano aumentou com você. Vale a pena dar a você um dos meus slots permanentemente. Nossa fusão bem-sucedida também me deu a ideia para a união de todos os clones sem a origem. Legion 5 concordou. Poderia dar certo. Mas se fizermos isso, então colocaremos todos os nossos ovos na mesma cesta. Se você estiver em perigo, todos nós estaremos em perigo. Legion 7 aconselhou. É por isso que você deve se concentrar na imunidade e em se tornar imortal.
Se nada pode passar por você, então nada será capaz de me alcançar. Então você quer que eu seja como o Deus do destino no plano de Zargoth. Correto, a Eternos estava impotente contra ele. Legion 5 Rio. Esse é um bom conselho, mas eu sei que você está dizendo isso só para me transformar em uma concha indestrutível para você. Legion 7 não negou. O que posso dizer? Você é o hospedeiro perfeito para mim. Posso ficar dentro de outros clones sem rejeição, já que somos um, mas não poderei usar meus poderes porque eles não podem mudar sua existência para me acomodar. É tão ruim não querer perder você. Vamos todos pensar sobre isso. Esta não é uma decisão que podemos tomar sozinhos. Seu propósito original é adquirir habilidades divinas que eliminarão a fraqueza de outros clones. Mas Legion-7 quer se tornar sua âncora para um sistema de ressurreição independente da matriz da lei. Isso vai exigir muito mais investimento dele do que ele planejou. Fim do capítulo. Capítulo 1231. O que é azul e soa como trovão? É uma boa ideia tentar criar um sistema de ressurreição independente do universo vazio, pois isso lhes dará a habilidade de ressuscitar como deuses da origem sem serem deuses da origem, e eles não perderão essa habilidade se o universo vazio for destruído. Mas o próprio Legion 7, que deve ser a base desse sistema, é vulnerável. Se ele tentar eliminar a fraqueza do Legion 7, então isso exigirá muito mais de seus slots de habilidade divina, o que atrapalhará seu plano para os outros clones. Daí o porquê de Legion 5 não ter certeza de que eles deveriam fazer isso. Legion 7 fez seu ponto. Eu não acho que temos que pensar muito sobre isso porque isso beneficiará toda a Legion e eliminará uma fraqueza muito importante. Afinal, se você é imortal, isso significa que eu sou imortal. E se eu sou imortal, então todos nós somos imortal. Se todos nós somos imortal, então o que não nos matar só nos tornará mais fortes. Isso é verdade, mas temos certeza de que você consegue. Legion 5 perguntou enquanto se movia para pegar o que havia trocado. Ele abriu a porta da sala do portal e encontrou um grande cristal dentro dela. O cristal é redondo e azul. Ele tem uma superfície áspera e irregular, então parece mais uma pedra. Se não fosse pelo fato de ser transparente, seria considerado um cristal. Por ser transparente, Legion-5 podia ver que há tênues listras brancas de energia dentro dele que se ramificam como raízes e piscam ritmicamente. Se as raízes brancas do cristal são consideradas vasos sanguíneos, então a oscilação pode ser considerada a pulsação do sangue enquanto é bombeado. Legion-5 carregou o cristal com as duas mãos. O cristal era muito pesado. Tem cerca de 10 metros de altura e é muito pesado. Ele teve que usar os dois braços. Legion 7 observou, é lindo e poderoso. Que maravilha! Legion 5 grunhiu. E pesado. É a fonte da supremacia dos dragões, então deve ser pesado. E agora será nosso. Legion 5 balançou a cabeça. É só o começo. Ele sentiu o coração ceder dentro dele assim que disse isso. Isso o fez tropeçar. O dragão ao qual o coração pertence está morto, então o coração não é aquele que resiste à assimilação. A resistência vem de sua existência precisando mudar para acomodar um objeto tão poderoso e estranho. Afinal, como um coração de dragão pós-origem, ele deve ter vindo de um dragão que era um titã da lei ou soberano da lei. Tornou extremamente difícil para sua existência mudar para tentar corresponder aos requisitos do coração do dragão. Demorou um pouco para se estabilizar. Mas ele não conseguia ficar de pé. Ele teve que se sentar por causa do cansaço. Ele se sentia como se estivesse sufocando, queimando, se afogando e cansado de levantar uma montanha, tudo ao mesmo tempo. Ele disse à Legião 7, estou com tanto sono. Não se preocupe. Eu estarei aqui para proteger você. Legion 5 dormiu naquele momento. Ele não conseguia mais manter a consciência de sua consciência. É uma ocorrência comum para bestas supremas quando elas estão assimilando habilidades divinas.
Ele é mais forte que seus pares, mas ele está absorvendo duas habilidades divinas ao mesmo tempo, então o sono não pode ser evitado. Na verdade, assimilar Lydian-7 é mais do que suficiente para ele dormir. Legion-7 sozinho é mais trabalhoso do que absorver 10 habilidades divinas de uma vez. Afinal, Lydian-7 tem sua consciência intacta enquanto sementes de poderes são coisas mortas. Se não fosse pelo fato de Legion-7 não estar resistindo, então ele nunca seria capaz de assimilar Lydian-7. É mais provável que ele seja assimilado se os dois fossem inimigos. Isso porque Lydian-7 é mais experiente em comer e assimilar outros. As coisas correram sem problemas, apesar das mudanças estranhas pelas quais Lydian-5 passou durante o processo de assimilação. Sua existência não se desfez devido a Lydian-7 como o pobre garoto que estava possuído. Mas sua existência teve que fazer muitas mudanças para a Legião-7 e o coração do dragão. Então era perfeitamente normal que seu corpo se expandisse e se tornasse horrivelmente mutado durante a assimilação. Ele cresceu vários braços, pernas e muitos tentáculos. Isso é devido à Legião-7. Mas mesmo essas mudanças não foram tão estranhas quanto o efeito que o coração do dragão teve sobre ele. Fim do capítulo. Capítulo 1232 Sem escapa da dor. O coração do dragão fez com que ele crescesse escamas azuis e sua pele endureceu como uma rocha. Gigantescas mandíbulas dentadas, asas esqueléticas e caudas em diferentes partes de seu corpo cresceram durante o processo de assimilação. Havia inúmeras outras partes estranhas do corpo que foram cultivadas e absorvidas em diferentes ciclos conforme sua existência mudava para assimilar as duas habilidades divinas. Outras raças podem usar um coração de dragão sem a necessidade de passar pelas mudanças pelas quais ele está passando. Mas o coração do dragão não será capaz de crescer com eles. Será apenas um acessório orgânico que os fortalecerá. Eles nunca serão capazes de convertê-lo em seu próprio órgão. Isso significa que eles nunca se tornarão um verdadeiro dragão e o coração do dragão não os seguirá quando se tornarem deuses da origem. Por sua vez, sua forma não precisa ondular e mudar durante a assimilação. O processo de assimilação leva minutos no máximo e eles não ficam cansados o suficiente para dormir. Ele, por outro lado, se tornou um verme, uma lesma e uma pedra em algum momento. O tempo todo, raios o queimavam por dentro e explosões como trovões ecoavam de dentro de seu corpo. Ele sentia a dor mesmo sem estar consciente. Não havia como escapar. As coisas pioraram até que pararam. Então, elas voltaram lentamente enquanto a Legião-5 se acostumava com a Legião-7. Esse processo levou mais de 27 dias para ser concluído. Enquanto isso, o mundo exterior estava cheio de ações enquanto ele dormia. Bestas supremas competiam pela supremacia em todos os lugares. Algumas até chegaram à sua base enquanto ele dormia. Você tem certeza de que esta é a base de Agrivo 839.371.456A? Uma das 5 bestas supremas perguntou. Sim, é. Eu estava por perto quando sua base foi concluída. Foi ao mesmo tempo em que o anúncio foi feito. Tenho certeza de que ele é Agrivo 839.371.456A. Este grupo desistiu de atacar a Legião-5. Eles são uma das maiores alianças e ainda assim decidiram não atacá-lo. Não é por covardia. Eles têm várias razões para não fazer isso e não vale a pena. Vários grupos vieram procurá-lo. Eles vieram principalmente para saber a localização do primeiro deles que construiu uma base e adquiriu uma habilidade divina. Essa informação será crucial se eles quiserem trabalhar com ele no futuro ou atacá-lo. Alguns não foram tão espertos, no entanto. Eles tentaram invadir sua base. Isso depois que eles souberam que seria necessário o poder de um soberano para quebrar o nível mais baixo da barreira de defesa. Apenas um dos 4 que atacaram conseguiu tocar a barreira antes de serem atirados do céu pelo canhão de defesa que estava no topo de uma das paredes da base. Eles esperavam o ataque e pensaram que eram rápidos o suficiente para evitá-lo.
Eles estavam errados. LEGION5 desfrutou de paz durante seu estado vulnerável. Sua base não progrediu em nada durante esse processo por causa do estado em que estava. Todos os bots e outras operações foram pausados e a energia foi redirecionada para os sistemas de defesa, ataque e vigilância. Ele priorizou a segurança em troca do progresso. Outros progrediram durante esse tempo. Eles se encontraram com os habitantes do plano e começaram o processo de espalhar a influência da Suprema Aliança. Eles fizeram isso por meio de métodos pacíficos ou coerção violenta. Alguém subjugou um Rex naquele curto período de tempo. Eles se tornaram os primeiros a fazer isso e foram recompensados com um ponto especial por isso. Eles podem usar esse ponto especial para adquirir qualquer habilidade divina, independentemente do preço, desde que esteja em sua classe. Alguns até conseguiram minerar muitos recursos e atualizar suas bases durante esse tempo. Eles foram capazes de transformar suas pequenas bases em fortalezas de guerra. O rito de passagem continuou sem Lydian 5. Fim do capítulo. Capítulo 1233. O próximo passo é a fusão. Ponto de interrogação. LEGION5 não desistiu depois que ele assimilou LEGION7 e o coração do dragão. Ele pode usar o coração do dragão agora, mas isso não é o suficiente para ele. Lydian-7 e o coração do dragão precisam se fundir. Só então ele pode criar com sucesso um efeito sinérgico entre as duas habilidades divinas que amplifica o poder de ambos. LEGION7 falou: "Acho que é a minha vez agora. Vamos ver o que posso fazer primeiro antes de você começar a trabalhar." LEGION5 tentou o efeito do coração primeiro. Sua mão ficou escamosa e com garras. Um raio azul cintilou alegremente na palma de sua mão. Isso é algo que apenas bestas supremas podem fazer. Outras raças que se fundem com um coração de dragão não podem trazê-lo de volta à vida e usar o elemento que o dragão original poderia usar enquanto estava vivo. Não é ruim, mas não é o suficiente. Você pode começar a trabalhar agora. LEGION5 reverteu as mudanças para que Lydian-7 pudesse começar a trabalhar. Ele se tornou um verdadeiro dragão completo com o mundo interior de um dragão e a habilidade exemplar dos dragões. Ele também ganhou resistência a relâmpagos, mas a Lydian-7 não. Visto que a principal razão pela qual eles escolheram um coração de dragão relâmpago pós-origem foi por sua resistência, então seu arranjo ainda está faltando. É aqui que a Lydian-7 entra. LEGION7 gosta de devorar leis e conceitos não porque ele é um glutão, mas porque ele pode evoluir com eles. Ele assimilará as leis e evoluirá enquanto puder devorar as leis e tiver acesso à energia cósmica para assimilá-las. Eles pretendem usar essa habilidade dele para fundir as duas habilidades divinas. Bestas supremas normais também podem fazer isso. Eles só precisam ter certeza de que os conceitos são compatíveis e então compreender as leis dos conceitos para fundi-los. Eles então ganharão um efeito sinérgico entre o conceito que os amplifica. Eles compreenderam as leis de que precisam graças a Soverick e, embora os dois slots não sejam compatíveis, Lydian-7 pode superar qualquer resistência à fusão assimilando o coração do dragão e evoluindo. LEGION7 ganhará a resistência a raios que ele deseja e, como Lydian-7 é a habilidade divina de Lydian 5, isso significa que ele conseguiu fundir as duas habilidades divinas. LEGION7 avisou: "Prepare-se, isso vai ser doloroso." LEGION7, isso foi fácil. Fácil para você dizer. LEGION7 o ignorou. Ele se sentiu relaxado e em paz. Isso é tão bom. Eu sou o espírito deste mundo agora. O universo vazio não será capaz de me incomodar aqui. LEGION5 também deixou de lado suas queixas. Sua dor se foi e ele se sente mais forte. Na verdade, ele se sente relaxado e em paz também. LEGION7 disse a ele: "Meus novos poderes são ótimos. Eu posso produzir força de dragão e agora temos o status power. Dragões são muito abençoados.
Costumávamos olhar para eles, mas eu os alcancei agora e em breve os superaremos. Legion 7 concordou. É apenas uma questão de tempo. A força da nossa unidade será incomparável. Você está confiante? Os dois mundos internos não vão colidir. Tudo parece perfeito. Somos um, então o mundo interno da Lydian-1 não deve resistir a mim. Tudo bem, vamos começar com o primeiro passo da unidade. Legion 1 também concordou. Vamos começar. Legion 7 estendeu seus tentáculos para o único habitado deste mundo além dele. Seus tentáculos se espalharam por toda a existência da Lydian 5. Não houve resistência durante sua busca e as informações da Lydian-5 o ajudaram a encontrar a esfera da alma oculta. Fim do capítulo. Capítulo 1234 Primeiro nível de unidade. Ponto de interrogação. Legion 7 disse animadamente, eu encontrei. A esfera da alma não escapou de seu alcance tornando-se intangível. Legion 7 foi capaz de envolver seus tentáculos ao redor da esfera da alma de Legion 5 porque ele também é uma entidade espiritual. Então seus tentáculos entraram na esfera da alma. Legal, Lydian-5 exclamou. Ele e todos os clones sentiram a invasão de Legion 7 em sua rede mental. Isso os encheu de antecipação, não de medo. Eles não foram capazes de interagir com a esfera da alma desde que a obtiveram há mais de 3 ciclos de origem. Mesmo Legion 1 que está na posse de sua origem não conseguiu fazer isso. Eles se resignaram às suas funções passivas até agora. Então, cada clone está ansioso para o que isso vai conseguir. Legion 7 disse, não se alegre ainda. Vamos ver o que mais eu posso fazer. Seus tentáculos atravessaram a esfera da alma e entraram na principal presente em Lydian 1. Parece que eu estava certo. Eu posso me mover facilmente entre os dois mundos internos. Não há resistência. Então todo o seu corpo seguiu o canal da alma e apareceu dentro do mundo interno da Lydian 1. Seus tentáculos se espalharam da esfera da alma da Lydian-1 para os outros clones. Ele plantou uma parte de seu tentáculo na existência deles. Eu posso até usar a rede mental para entrar nas outras esferas da alma, o que significa que eu deveria ser capaz de executar o primeiro estágio da unidade. Ele disse com confiança. Quem quer ir primeiro? Soverik falou primeiro. Isso é bom. Salve-me em seguida. Qual é a pressa? Legion 7 perguntou. Tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer comigo em breve. Senti o olhar de entidades poderosas que só podem ser deuses do mundo em mim e algo estranho está acontecendo no plano. Alguém está espalhando o método para tirar meu título de mim. Percebi isso quando matei um bando de pessoas problemáticas. Tenho certeza de que está relacionado aos sábios, já que eles são os mais familiarizados com o título de filho do plano, porque não sei quem mais sabe como tirar meu título de mim. Legion 7 concordou. É melhor prevenir do que remediar então. O pai da árvore sugeriu, acho que devemos nos planejar para a eventualidade de perder o título. Não o teremos para sempre. Precisamos de algo poderoso para nos ajudar a nos destacar dos outros deuses da origem. Soverik pensou sobre isso e disse, atualmente não tenho nenhuma ideia. A melhor aposta são os fragmentos de poder, mas não podemos usá-los sem uma lei suprema e uma matriz de lei. Não há como obter uma lei suprema sem atingir o pico como deuses da origem. Legion 1 acrescentou sua opinião. Vamos nos concentrar na união por enquanto. Este é apenas o primeiro estágio. Não foi planejado, mas deu certo. Isso mostra que meu plano para a união tem uma chance maior de sucesso. Se a união funcionar, então quando todos vocês atingirem o estágio de origem, Lydian não serão deuses normais da origem. Nós nos destacaremos então sem os fragmentos de poder. Soverik teve que concordar. Se a união no nível de origem funcionar, e eu acredito que funcionará, então deveríamos ser capazes de ter vários mundos como deuses mundiais. Hélios se juntou. Há também eu e a Eternos. Se dominarmos as duas leis supremas, isso nos concederá muito poder.
Estamos no caminho certo. Não há necessidade de nos preocuparmos com os fragmentos de poder não confiáveis. Lydian 7 assimilou os clones enquanto eles conversavam. Ele não conseguiu assimilar todos eles, no entanto. A Eternos é muito perigoso para se trabalhar. Eles não conseguirão segurá-lo até que dominem a lei suprema do caos. Hélios não pode ser separado da matriz da lei ou perderão o acesso à energia cósmica. Ragnarok está sendo vigiado e cercado pelo deus demônio da carnificina. Carnide gosta de caçar e matar entidades espirituais e Lydian não quer arriscar seu sistema de ressurreição independente por um clone, então Ragnarok permanecerá sozinho por enquanto. Fim do capítulo. Capítulo 1235. Qual classe escolher? Lydian 8 é um não vá, já que ele ainda não eclodiu. Legion 7 também não conseguiu assimilar o pai da árvore por causa do fogo divino que ele carrega. O fogo divino dos deuses é uma das coisas a que ele é vulnerável. Ele é extremamente vulnerável a isso, já que não tem um corpo físico. Qualquer coisa que entre em contato com um fogo divino queima, incluindo ele. Legion 7 fez o que podia fazer por enquanto. Ele espalhou alguns de seus tentáculos na rede mental e nos clones que ele podia acessar por enquanto. Soverik é um desses clones. O tentáculo entrou em sua alma através da esfera da alma e começou a assimilá-la. Então também se estendeu para seu corpo. Tudo isso ocorreu sem que ninguém soubesse. Nem mesmo Adrik percebeu que Soverik estava sendo substituído. Apenas um deus mundial que tinha um olho que podia identificar segredos poderia dizer que Soverik não era mais um macaco sábio de batalha. Daquele momento em diante, o Soverik físico se tornou uma concha de matéria e energia que levou diretamente à Legião 7. Se alguém bisbilhotar sua consciência, encontrará Soverik lá esperando por eles. Mas se alguém cavar mais fundo e a Legião-7 der permissão, então eles encontrarão um abismo sem fundo contendo um monstro de tentáculos esperando por eles. A Legião-7 usou Soverik como uma âncora para espalhar seus tentáculos por todo o plano Viruti. Isso é para coletar informações e adquirir recipientes que podem ser refeitos em Soverik, se necessário. Ele pode recriar o corpo de Soverik no mundo interior da Legião-1 ou da Legião 5, mas é melhor ter outras opções no reino. Então ele retornou ao mundo interior da Legião-5 e o assimilou também. A Legião-5 disse: agora que isso foi resolvido e nosso caminho futuro foi determinado, posso me concentrar apenas na imunidade agora. Vamos discutir meu caminho futuro. Ele examinou seu corpo enquanto falava. Primeiro, ele levantou a mão e olhou para ela. Sua mão se dividiu e se transformou em duas. Então se tornou 4. Ele os endireitou e os transformou em tentáculos. Esses tentáculos balançavam levemente enquanto ele os sacudia. Ele até produziu mais 4 braços e os converteu em tentáculos. Estou supondo que isso seja porque eu assimilei você. Minha existência é capaz de mudanças maiores que não farão minha consciência entrar em colapso. Você aumentou o limite e a adaptabilidade da minha metamorfose. Pegue a classe de autossupremacia. A classe de batedor é rápida, pode evitar o perigo e possui explosões de alto dano, mas todas são inúteis contra o universo vazio. Você não pode evitar o universo vazio, não importa o quão rápido você seja. Você não pode escapar do perigo da tribulação, não importa o quão rápido você o sinta, e certamente não pode atacar o universo vazio, não importa o quão rápida seja sua velocidade de ataque. Então prepare-se para levar uma surra do universo vazio e sobreviver a ela. Isso é verdade. A imunidade a raios do coração de dragão funcionará bem com a classe guerreira. Além disso, eu já peguei o coração de dragão, o que significa que já fui designado para a classe guerreira. Vai ser caro trocar de classe agora. Legion 5 concorda com Lydian-7 para escolher a classe guerreira e de autossupremacia. Todos da Lydian também concordam que Lydian-7 deve ser protegida. Isso significa que Lydian 5, que é o hospedeiro da Lydian 7, tem que se tornar indestrutível e imortal.
Priorizar a defesa obviamente afetará seu potencial de ataque, mas é um sacrifício que ele está disposto a fazer. Lydian não precisa de outro clone perseguindo a onipotência. Eles já têm Lydian 8 para isso. Além disso, o segundo nível de unidade que ocorrerá quando os clones se tornarem deuses da origem deve consertar sua fraqueza. Então Lydian-5 passou pelas classes e pelas habilidades divinas disponíveis para elas. Existem várias classes porque a Aliança Suprema incentiva a especialização de bestas supremas. Cada besta suprema se especializa em um aspecto e se torna imbatível naquele aspecto. Então eles usam a divisão de trabalho e a cooperação para agir juntos e superar sua fraqueza individual. A classe guerreira ou autossupremacia são bestas supremas que se concentram em lutas corpo a corpo e corpo. Elas não são particularmente poderosas em termos de poder de ataque. Elas têm uma vantagem ao lutar contra um único inimigo, mas podem ser ineficazes ao lutar contra vários inimigos de uma vez. No entanto, elas não podem ser mortas facilmente. Guerreiros podem ser derrotados com velocidade ou vantagem de números, mas matá-los é outra questão completamente diferente. Então, embora elas não possam ferir vários inimigos de uma vez, ao contrário da classe exército de um homem, elas são inigualáveis quando se trata de capacidade de sobrevivência, então elas não têm medo de serem atacadas em grupo. Fim do capítulo. Capítulo 1236. Muitas classes. A classe guerreira não tem fraquezas fatais ou debilitantes e, como tal, é muito difícil de matar. Eles não podem conter vários inimigos, mas vários inimigos também não podem matá-los. Eles são mais capazes no meio da batalha ou nas linhas de frente. Eles podem andar pelo campo de batalha sem impedimentos. Sua falta de fraqueza os torna os melhores soldados para colocar em campo em todas as situações. Eles geralmente são usados como soldados da linha de frente para testar as águas em situações incertas porque os guerreiros se concentram em defesa, resistência e imunidade. Eles fazem isso para alcançar a autossupremacia. Eles podem ignorar a supressão do reino dos deuses da origem e a supressão do plano divino. Um guerreiro perfeito é um guerreiro que qualquer besta suprema com a classe especial será incapaz de derrotar, muito menos matar. Quanto aos batedores, eles se concentram na percepção, mobilidade, furtividade e explosão de dano para assassinatos. A diferença entre eles é que um guerreiro com uma lei suprema pode sobreviver à explosão de uma estrela, enquanto um batedor com uma lei suprema pode fugir da explosão de uma estrela. Batedores têm muitas fraquezas, mas podem perceber o perigo e escapar facilmente. Existem 4 outras classes. Há a classe de buff negativo que se concentra em criar situações de batalha favoráveis para outras bestas supremas. Eles fazem isso aplicando estados negativos aos inimigos e enfraquecendo-os. Então eles são os mestres de maldições, ilusões, emoções negativas e alarmismo para destruir o moral inimigo. Em casos especiais, a classe negativa cria fraquezas específicas em inimigos que a classe especial pode aproveitar para matar em massa. Dessa forma, a classe especial sempre pode ser útil e, embora a classe negativa não seja mortal em si mesma, eles são capazes de levar os inimigos um passo mais perto da morte. A classe oposta ao buff negativo é o buff positivo. Seu trabalho é aumentar o poder das bestas supremas. Eles ajudam outras bestas supremas a alcançar a vitória, curando-as e aumentando sua velocidade, defesa e ataque. Eles até disponibilizam energia para aliados em situações onde não há energia de origem ambiente. A última classe é a classe especial. Esta classe é o oposto direto da classe guerreira. Eles miram em fraquezas específicas e tiram vantagem delas. Uma única besta suprema nesta classe pode se tornar tão poderosa que nenhuma quantidade de inimigos com uma fraqueza particular pode vencê-los. Por exemplo, uma besta suprema pode coletar habilidades divinas que são baseadas em fogo e melhorar ataques de fogo. Isso fará com que nenhuma quantidade de inimigos com fraqueza ao fogo possa se igualar a eles. Eles serão capazes de aleijar, se não massacrar, multidões de inimigos que são fracos ao fogo. Elfos de qualquer tipo não podem lutar contra esse tipo de inimigo.
É por isso que eles eram a principal força na caçada pelo monarca alto céu quando ele era apenas um soberano. É lamentável que o Senhor do Reino já tenha superado essa fraqueza quando se tornou um titã da lei. Ele não seguiu o caminho de sua habilidade divina e isso o salvou. Cada besta suprema nesta classe se concentra em uma única fraqueza e coleta habilidades divinas que impulsionam umas às outras e tornam a posse dessa fraqueza fatal. A desvantagem é que eles se tornam amplamente inúteis ao lutar contra inimigos que não possuem a fraqueza em que são especializados. Objetivo da Lydian para a Lydian-5 é se tornar invencível contra qualquer classe especial. Só então ele pode ser certificado para não possuir nenhuma fraqueza. Isso será difícil de conseguir, mas ele tem que conseguir isso não para a proteção da Lydian 7, mas para eliminar a fraqueza da Lydian como um todo. Legion 5 sugeriu, embora as classes sejam separadas, algumas habilidades divinas em todas as classes são importantes para termos certeza de que sou imortal. Por exemplo, o coração de uma árvore da vida que a classe de buff positivo tem. Com ele, serei imortal. Legion 7 concordou. Você está certo, mas não precisamos disso. Fim do capítulo. Capítulo 1237 Potencial de combinação entre classes. Lydian-7 continuou, temos o pai da árvore para a cura, e sua energia vital divina é muitas vezes melhor. Está quase acima do nível da essência vital. Mas eu vejo o que você está querendo. Vamos pegar uma habilidade divina de manipulação espacial da classe de batedor. Isso tornará mais fácil para mim me mover na matriz da lei e também serei capaz de transferir matéria entre todos nós. Isso também evitará que você seja selado e tornará mais fácil escapar. Legion 5 pensou sobre isso antes de dar sua resposta. Sim, vamos fazer isso. Algumas habilidades divinas são para classes específicas, mas também são úteis para outras classes. O coração de dragão, por exemplo, é melhor para guerreiros, mas também é muito bom para todas as classes. O coração de dragão fortalece todas as outras habilidades divinas com força de dragão, então é um polivalente sem nenhuma fraqueza. A principal razão pela qual o coração do dragão foi atribuído aos guerreiros pela Aliança Suprema é porque ele os ajuda a resistir à supressão de qualquer tipo, que é a habilidade fundamental dos guerreiros. Os guerreiros precisam ser capazes em qualquer situação e devem ser capazes de manter sua destreza de luta em qualquer situação, incluindo lutar no plano divino. Mas a força do dragão é amplamente desperdiçada nos guerreiros, pois eles têm muito poucos métodos de ataque. A amplificação da força do dragão mostrará um efeito maior se for usada em habilidades divinas com efeitos poderosos. É por isso que a classe do exército de um homem também cobiça o coração do dragão. A amplificação de um exército custará o mesmo em termos de força do dragão que amplificar um único guerreiro, mas o efeito em um exército será maior do que amplificar um único guerreiro. Outro exemplo de um melhor uso do coração do dragão é o emparelhamento de duas grandes habilidades divinas como o coração do dragão e o fogo metálico da classe do exército de um homem. Tal combinação pode criar alguém tão poderoso quanto o Imperador do Metal. Grandes habilidades divinas já são as habilidades divinas mais caras, mas se você tentar obter as grandes habilidades divinas de outras classes, então você deve estar disposto a pagar um preço muito alto. A Aliança Suprema faz isso para desencorajar acumuladores que querem as melhores habilidades divinas, mas as desperdiçarão. Cada classe deve se especializar em um aspecto e trabalhar em conjunto para compensar as fraquezas umas das outras. É da natureza da legião ser gananciosa, mas eles não podem ter todas as habilidades divinas. Eles não podem usar tudo e também não podem pagar por todas as habilidades divinas, então eles se concentrarão em um dos primeiros objetivos que Geldira queria alcançar, que é eliminar a fraqueza. A Legião-5 agora quer obter a habilidade divina de manipulação espacial da classe batedora. É principalmente para superar a fraqueza dos guerreiros, que é sua incapacidade de escapar do perigo e tenta selá-los. A habilidade divina de manipulação espacial pertence à classe de batedor, então vai ser muito caro para um guerreiro adquirir,
mas ele não está desanimado porque ele tem um ponto especial que ele ganhou por ser o primeiro a montar sua base neste rito de passagem. Ele pode obter qualquer habilidade divina de sua escolha com esse ponto, independentemente do preço. Legion 5 examinou a lista de recompensas e olhou para o preço das habilidades divinas espaciais. O que ele viu o fez assobiar de surpresa. Ele resmungou e reclamou: não é uma grande habilidade divina e ainda assim a habilidade divina espacial mais barata custa 20 pontos para aqueles na classe de batedor, mas custou 40 pontos para mim. Este é um aumento direto de 100%. É muito caro. Fim do capítulo. Capítulo 1238 Sealbreaker. Ponto de interrogação. A diferença no custo da habilidade divina espacial que a Legion-5 viu para guerreiros e batedores foi de 100%. Não foi o caso em termos de diferenças nos preços das habilidades divinas entre as classes. Algumas habilidades divinas tiveram uma diferença de 150%. A situação cara fez a Legion-7 lamentar o destino dos deuses. Não vejo como os deuses vão sobreviver a esse rito de passagem. Eles são a maior fonte de pontos e os pontos estão em alta demanda. Só preciso matar um Deus Supremo e terei pontos suficientes para comprar isso. É uma pena que eu não possa atacar o plano divino sozinho ainda. Eles não vão me ver matar um deles sem fazer nada. Legion 7 disse com confiança: dê-me a habilidade divina espacial primeiro e eu lhe mostrarei como caçar deuses. Eles não poderão mais fugir de mim. E se fundir com aquela habilidade de diamante de origem também. Isso tornará essa caçada muito fácil. Os dois riram maldosamente enquanto planejavam. Os outros clones não conseguiram deixar de sentir pena dos deuses. Como se a Legion-7 já não fosse uma calamidade o suficiente. A combinação dos dois praticamente condenou os deuses agora. Eles não serão capazes de fazer a Legion-7 correr, não importa o quanto tentem, como o último plano em que a Legion-7 estava. A Legion-5 perguntou: quais habilidades divinas espaciais devo escolher? Há tantas delas aqui. Elas variam de todos os 3 estados do espaço. Ele viu vários tipos de habilidades divinas de manipulação espacial. Existem habilidades divinas para teletransporte, bloqueio espacial, ataque espacial, compressão espacial, abertura de portal e surf espacial. É uma visão deslumbrante de se ver. A Legion-7, por outro lado, pode ajudá-los a resistir à morte, mesmo de um deus mundial, porque não serão eles, mas uma casca de si mesmos que morrerão. A Legion-7 também pode cortar a casca como cortar um tentáculo para cortar a influência de uma lei suprema. Se essas duas opções falharem e eles não puderem ressuscitar, então eles estão muito mais ferrados do que a incapacidade de escapar. Então a Legion-5 conseguiu a Crystal Space Butterfly. Isso tornará muito difícil para eles serem selados. A Legion-1 já tem um conceito muito poderoso para a manipulação do espaço, mas ele ainda pode ser selado. Isso ocorre porque o selo mais fraco e simples para os deuses Origin congela e corta o espaço dentro dele do mundo. Eles separarão seu cativo da matriz da lei. Eles são diferentes do selo que o pai da árvore e Helios criaram que, em vez disso, usam a matriz da lei para fortalecer o selo. Ao separar um deus origem da matriz da lei e criar uma diferença nas coordenadas espaciais, será impossível para qualquer ser se teletransportar para longe do selo. Nem mesmo a Legion-1 conseguirá escapar. Mas se cada clone for uma âncora espacial, então haverá uma conexão espacial entre cada um, independentemente de qualquer diferença nas coordenadas espaciais. Tudo o que eles precisam fazer é usar um ao outro como faróis espaciais para escapar de qualquer espaço selado. O espaço cristalino é uma habilidade divina de uma raça de insetos voadores transparentes que vivem nas lacunas do espaço. Eles não são como bestas do mundo. Eles são insetos voadores e não grandes bestas. Eles não têm um mundo interno e são fracos. Mas eles também são muito difíceis de capturar. A maioria das pessoas nem sabe que eles existem,
pois não são visíveis no mundo da manifestação e sua habilidade de surfar no espaço como um oceano torna quase impossível serem capturados por aqueles que podem vê-los. Eles nem podem ser atacados por nada sem a lei do espaço porque podem passar pela maioria dos ataques. Mas se por acaso eles forem pegos desprevenidos e seus arredores forem subitamente envoltos em terra ou metal, então eles seriam capturados. Foi assim que as bestas supremas os capturaram. A borboleta espacial de cristal quebraria se tentasse passar por qualquer barreira de terra endurecida ou metal que o cercasse. A borboleta espacial de cristal pode passar pelo fogo, terra, vento e água normalmente. Mas eles perdem a habilidade de passar pela terra uma vez que ela forma um cercado ao redor deles. Fim do capítulo. Capítulo 1239 Bravura ou loucura. Foi postulado que o campo gravitacional da Terra fechada formou um campo de distorção que interrompeu sua habilidade divina. Então as fraquezas da borboleta espacial de cristal são manipulação espacial e gravitacional. Custa 40 pontos para um guerreiro obter. Ele foi recebê-lo da sala do portal, então ele retornou ao seu assento e começou a assimilá-lo junto com a habilidade divina do diamante de origem da raça Stellus. Ele os engolfou com seu corpo para iniciar a assimilação. Seu corpo ficou lento e difícil de se mover novamente, mas ele não dormiu como antes. Ele tem a Legião -7 agora, então o fardo não é mais muito para sua consciência suportar. Ele verificou a lista enquanto esperava a assimilação ser concluída. Ele viu muito mais habilidades divinas. Olha, há até a habilidade divina ocular dos macacos sábios de batalha. Está sob a seção de percepção da classe de batedores. Ele notou que havia muitas habilidades divinas de percepção para as bestas supremas na classe de batedores, mas uma das melhores disponíveis é a habilidade de desacelerar a percepção e ver antes do tempo. Essa habilidade divina pertence à raça dos macacos sábios de batalha, e é por isso que chamou sua atenção. Mas ele também notou que não havia a habilidade divina do olho do sábio. Na verdade, não há nenhuma habilidade divina de nenhum sábio ou de sua linhagem. Aposto que o primeiro sábio é a principal razão pela qual o Supremo Supremo não colocou as mãos em macacos sábios de batalha com a linhagem dos sábios ou do plano Viruti. Se for assim, então ainda há algumas pessoas com quem a Aliança Suprema não quer mexer. Há também um olho que pode garantir precisão perfeita. Ele é especialmente pareado com qualquer habilidade divina poderosa que seja difícil de controlar. Olhe para isso. Um batedor com este olho conseguiu atirar uma flecha que atingiu alguém do outro lado de um plano. Legion7 explicou. É mais como se ele realizasse um bloqueio espiritual no alvo e usasse o vento e o sentido divino para direcionar qualquer objeto arremessado para sempre atingir o alvo. Ele deveria ter habilidades passivas para coordenação corpo-olho também. Legion5 não ficou impressionado, nós não precisamos disso de qualquer maneira. Legion7 concordou, nós temos Soverick. Nós deveríamos focar nos guerreiros em vez disso e no que o tornará imortal. Eles passaram pela lista e verificaram as habilidades divinas daqueles no estágio guerreiro. Agora que ele está sem pontos especiais, a melhor opção para ele é focar nas habilidades divinas dos guerreiros. Legion7 sugeriu, pegue essa. Como é chamada? Habilidade divina de Graviton líquido. É caro, mas seu preço é compreensível pelo título de melhor habilidade defensiva para guerreiros. Sim, 30 pontos não é tão ruim, exceto que tem algumas fraquezas sérias. Deve combinar bem com a habilidade divina do Diamante Origin. A combinação deve formar o melhor ataque e defesa. Vou contar com você para a fusão. Vai ser difícil, já que não é compatível nem com o coração do dragão relâmpago nem com a habilidade divina do Diamante Origin. Vou ver o que posso fazer. Fim do capítulo. Capítulo 1240 Ataque e Defesa. Eles decidiram sobre sua quinta habilidade divina. A habilidade divina do Graviton líquido é de uma raça de elementais especiais da Terra. Eles vivem em um ambiente com alta gravidade, então seus corpos se adaptaram a ela.
A forma sólida usual dos elementais da Terra foi abandonada por um estado fluido denso especial que pode suportar pressão e impactos. Sua maior fraqueza é que é muito pesado, então qualquer um que o possua ficará muito lento. Sua segunda fraqueza é que consome muita energia para manter. A densidade do graviton líquido é alcançada a um custo muito alto em energia de origem. Os deuses da origem podem lidar com os requisitos de energia, mas é altamente restritivo para as bestas supremas soberanas. Sua terceira fraqueza é que não se funde com nenhuma habilidade divina que não tenha a lei da Terra. A melhor maneira de usá-lo é fundi-lo com um coração de dragão pós-origem com afinidade com a Terra ou um coração de dragão pré-origem sem nenhuma afinidade e alta compatibilidade. Mas mesmo essa combinação torna as bestas supremas pesadas e lentas. Essa fraqueza não pode ser corrigida facilmente porque a habilidade divina para a velocidade que é baseada na Terra é ainda mais cara do que ela. Então isso a torna muito impopular apesar de sua defesa. Deveria ser uma ótima habilidade divina se não fosse pelo fato de que torna os guerreiros muito lentos e não tem compatibilidade com outras habilidades divinas poderosas. Todas as suas fraquezas fazem com que custe 30 pontos baratos, apesar do fato de ter a defesa mais forte para guerreiros. Eles decidiram obtê-lo porque se encaixa em seu objetivo de uma defesa poderosa e se combinado com a habilidade divina do diamante de origem que pode transformar uma defesa poderosa em um meio poderoso de ataque, então o graviton líquido será muito útil. Eles passaram por mais habilidades divinas e planejaram o caminho da Legião -5 como um ser indestrutível que poderia levar uma surra. Eles foram capazes de se estabelecer em algumas habilidades divinas, mas também se certificaram de deixar 2 espaços abertos para seu plano de se tornar um deus mundial sem uma lei suprema. Lydian não tem certeza se ele será capaz de ganhar o poder de um mundo sem se tornar um deus mundial, mas eles têm algo que pode substituir uma lei suprema que é Lydian -7 e um coração de dragão que pode substituir um motor mundial se for atualizado com as habilidades necessárias. Então por que não tentar e ver o que acontecerá se eles adicionarem uma semente mundial à mistura? Legion 5 teve que concordar. Tudo bem, vamos testar com a divindade de um grande deus. Então você pode começar do seu lado. Eles têm uma mente, mas ninguém desiste de seu objetivo pelo outro e Lydian como um todo não quer desistir de nenhum objetivo individual. Eles querem tudo. Somente quando houver um benefício maior para Lydian eles farão sacrifícios. Pedir ao Pai Árvore para fazer um semideus é um desses sacrifícios. O Pai Árvore era resistente a compartilhar seu poder e se tornar vulnerável, assim como a Legião -5 não queria abrir mão de mais slots para a segurança da Legião 7. Mas a Legião -5 finalmente decidiu abrir mão dos slots depois que a Legião -7 provou sua utilidade e o Pai Árvore também o fará depois que a Legião 6 provar que seu plano de se tornar um deus mundial sem uma lei suprema não é uma busca inútil. A Legião -7 interrompeu para assegurá-los, obter a divindade de um grande deus não deve ser difícil. Meu plano de caça aos deuses não funcionará no Supremo Celestial e pode nem funcionar em celestiais normais, mas grandes deuses devem ser fáceis de capturar. A Legião -5 assentiu. É uma pena que não haja uma boa habilidade divina de matar deuses para usarmos. A Legião -7 zombou. Você está sendo ganancioso. Eu sou sua habilidade divina de matar deuses. Eu sou o melhor que você pode obter sem ser um deus da origem. A Legião -5 riu. Sim, sou ganancioso, mas não consigo evitar minha natureza. Legion 7 é bom o suficiente, embora atualmente não seja forte o suficiente para caçar celestiais. Isso vai esperar até que se tornem deuses da origem. Isso ocorre porque a autoridade dos celestiais é forte demais para lutar sem um conceito. Fim do capítulo.